Ok, vamos começar esse vídeo aqui falando um pouco sobre boas práticas quando você está nomeando os seus serviços REST, né? Você está criando o seu servidor REST quando você está definindo as suas rotas, tá? Então nós temos aqui este caminho, ó, RESTful API.NET, Resource Naming, e aqui nós temos, né, esse tópico, tá? Quais são as melhores práticas quando você está criando, né, colocando nome nos seus recursos, tá? A primeira dica que ele fornece é você utilizar substantivos para representar os recursos, né? Temos um outro link aqui com 9 boas práticas, tá? Que é esse link aqui. Mas se você procurar por isso aqui na internet, você vai chegar nele. E a segunda dica desse cara aqui é essa aqui, olha. Utilize substantivos no lugar de verbos. Então tá aqui, ó, o jeito correto, books, substantivos, e aqui o jeito incorreto, né, delete book, delete all books, tá? Então isso aqui não é legal, tá bom? Depois ele vai mencionar aqui que você deveria utilizar o plural, né, quando você estiver trabalhando aí com coleções, tá? Essa é uma prática que nós não vamos adotar no nosso servidor, né? Nos nossos servidores, tá? O plural, no caso do inglês, né, é muito fácil de colocar. Basta colocar um S na maioria dos casos e está funcionando, né? Então, por exemplo, aqui, customers, customer, recebe um S, fica customers. Então, tá de boa, tá? Agora, no nosso caso aqui, né, por exemplo, se nós formos trabalhar com nível formação, né? Imagina esse nível formação no plural. Ficaria nível formações, tá? Então o plural aqui no português não vai ficar muito legal, tá? Por conta disso e de outras questões, nós vamos deixar no singular mesmo, tá? Até porque, né, quando você quer chamar um objeto daquela rota, você passa um ID para ele, tá? Então o get sem o ID vai trazer uma coleção. Então get banco vai trazer uma coleção de bancos, tá? Já se você passa um get banco com o ID 25, ele vai trazer um objeto, porque agora você está passando um ID, tá bom? Eu acredito que não fique complicado de compreender, tá? É aquela mesma questão, né, que já existe aí no mundo acadêmico e nas empresas em relação ao nome de tabelas no banco de dados. Você vai utilizar o nome da tabela no plural ou no singular, né? Alguns autores defendem que se utilize no singular, outros que se utilize no plural, ok? Nós utilizamos no singular o nome das tabelas no banco e também vamos utilizar o nome dos nossos recursos no singular, tá? Então, neste caso, nós não vamos seguir essa boa prática. Mas continuando aqui, né, ele fala sobre a consistência na chave. Você não deveria terminar a sua rota com uma barra, se a gente está seguindo. Inclusive, em alguns servidores, né, se você colocar uma barra, ele vai achar que você está querendo consultar pelo objeto. Aí ele vai dar um erro que está faltando alguma coisa aqui na frente. Por exemplo, no servidor do Delphi, ele vai informar que vazio não é um inteiro válido, vai tornar esse erro para o cliente, tá? Utilize hífens para ficar melhor de ler, como nesse caso aqui, olha, se você precisar separar as palavras, você vai utilizar o hífen. E é melhor esse aqui, essa opção é melhor do que essa, tá? No lugar de usar underscores, você utiliza o hífen, né? Não utilize o underscore ou underline, tá? Então esse aqui é bom, esse aqui é ruim, tá? Muito bem, utilize lowercase nas URIs, estamos fazendo dessa forma aí. Não utilize extensões de arquivo, como nesse caso, nós não chegamos ainda nessa parte de utilizar arquivos, mas já sabemos disso daí. Nunca colocar o nome das funções CRUD nas URIs, né? Então, Manage Device vai pegar todos os dispositivos. Manage Device vai criar também os dispositivos, porque vai depender do método que nós estamos utilizando, get ou post. É assim que a gente está fazendo, né?
Então o nome da rota é um só, tá? O que altera ali é o método que você vai utilizar para chegar naquela rota, né? Então você não precisa colocar consultar dispositivos, atualizar dispositivos, inserir dispositivos, não precisa disso na rota, tá? Uma coisa muito importante, né, que nós estamos fazendo de forma diferente, mas nós vamos resolver isso agora, vamos arrumar, que é isso aqui, ó. Muitas vezes você precisa de um conjunto de coleções ordenadas ou você precisa filtrar coleções, tá? Então nós temos isso aqui, o filtro, não é? O que é que ele fala? Não crie novas APIs. Foi o que nós fizemos, né? Nós estamos passando filtro e valor, ou seja, estamos criando uma nova rota para fazer o nosso filtro, tá? Mas o ideal é que você utilize isso aqui, ó, as queries. Bom, então a partir de então nós vamos utilizar essas queries para criar o nosso filtro. Se nós viermos aqui, o nosso outro colega aqui está falando para nós usarmos JSON, isso a gente já está fazendo, utilizar substantivos no lugar de verbos também. Colocar a coleção no plural, isso aqui a gente não vai fazer, vamos colocar no singular. Vamos ver qual é a explicação que ele dá para isso aqui, olha. Para API REST, utilize os substantivos no plural, é uma boa prática, blá blá blá. Daí ele traz um exemplo aqui, olha. Carros 1, 2, 3. E aqui versus carro 1, 2, 3. Daí ele menciona, no primeiro exemplo, você pode ver a referência para o carro de número 1, 2, 3 numa lista de carros. Carro 1, 2, 3 numa lista de carros. Usando carros no plural, nos informa que nós temos uma lista de coleções de diferentes objetos carros. No segundo exemplo, isso não é tão óbvio, já que existem outros carros no sistema. Isso aqui, bom, essa comparação para mim é bem parecido com o nome de tabelas, né, do banco de dados. Nós temos a tabela carro e a tabela carros. Então, se eu não colocar a tabela carro, é porque eu não tenho outros carros no banco de dados. Então, eu tenho que colocar o nome carros para identificar que eu vou ter uma lista, uma coleção de carros naquela tabela. Não me convence essa explicação, tá? Enfim, né, nós vamos utilizar no singular, tá bom? Quarto ponto, usar alinhamento de recursos para mostrar a relação da hierarquia, né? Então ele traz um exemplo aqui, usuários, aqui é uma lista de usuários, aqui é um usuário específico, daí nós temos as ordens daquele usuário, né? Então aqui, ó, recursos alinhados, tá? Então no lugar de eu chamar diretamente ordens na minha URI, ficaria algo meio esquisito, né? Eu trago as ordens daquele usuário, tá? E aqui uma das ordens daquele usuário. Muito bem. Uma coisa interessante é a questão da manipulação dos erros, né? Você deveria sempre retornar aqui o status, né, que é o código, uma mensagem, de repente um outro código de erro e mais informações, né? Já estamos fazendo isso daí. Questão de filtro, de ordenação, paginação. Mesma coisa, não utilizar novas rotas, mas sim utilizar lá as queries, tá? Então nós vamos fazer dessa forma aí, vamos mandar os parâmetros dessa maneira agora, tá? Vamos alterar os servidores e o Flutter para mandarmos dessa forma aí. Questão do versionamento, nós não estamos fazendo isso aqui ainda, mas é interessante, tá? Pois pode chegar o momento que você esteja trabalhando aí com duas versões da aplicação, duas ou mais versões, né? Então você mandaria aí um V1, um V3, enfim, o número da versão na URI, tá? Para que você possa manter várias versões daquela aplicação rodando. Documentação da API é extremamente importante, nós temos que prestar atenção nisso aí também, ainda não demos muita atenção nessa parte. E aqui a questão da segurança que nós não entramos ainda, vamos deixar para depois, tá? Bom, por que nós estamos falando dessas boas práticas, né? Primeiramente, nós vamos adicionar nos nossos servidores o ID no put, tá? Porque normalmente, né, nas APIs REST, quando nós estamos trabalhando com o put, normalmente nós mandamos o ID, tá? Você vai ver em vários exemplos de API REST, na maioria deles, né, é um padrão mandar o ID
no put. Então, nós vamos fazer uma alteração nos nossos servidores e no cliente para nós mandarmos o ID no put, tá bom? Embora nós possamos utilizar o ID que vem dentro do objeto, tá? Pois quando nós, no nosso caso, quando nós estivermos alterando um objeto, ele já vai ter o seu ID, né? Mas ainda assim nós vamos seguir esse padrão de mandar o put lá na URL, tá? Uma outra questão é a questão dos filtros, né? No caso do servidor Node, nós estamos utilizando esse cara aqui, ó. Ele tem uma série de condições, tá? Então, quando nós vamos fazer um filtro lá no servidor Node, por exemplo, e nós queremos trazer um valor por qualquer parte do campo, né? Nós utilizamos esse carinha aqui no filtro, ó, esse cont, tá? Então, por exemplo, nós mandamos o filtro dessa forma, com uma query, né, um parâmetro de query. Aí nós mandamos um filter, para indicar que é um filtro que nós queremos fazer. Mandamos o campo, a condição aqui, ó. Podemos mandar esse cont, tá? E no final, mandamos o valor que nós queremos para aquela condição de filtro, tá bom? Com esse cara aqui, nós podemos melhorar bastante o filtro que nós fizemos, né? No momento, o nosso filtro, ele possui duas opções. A primeira, você manda o campo e o valor, tá? E na segunda lá, nós mandamos o campo e uma data de início e uma data de fim, né? Uma data inicial e uma data final, para fazer um filtro por período. É um filtro bom, tá? Mas para uma aplicação como um ERP, nós precisamos de algo melhor, tá? Então, nós vamos começar melhorando o nosso filtro no lado do servidor. Depois a gente melhora a tela lá no cliente, lá no Flutter, tá? Então, você dê uma olhada nessa página aqui, tá? Esse é um filtro utilizado por um framework lá do Node, né? Os colegas que estão acompanhando no Node já foram introduzidos a esse filtro aqui. E nós vamos tomar esse cara aqui como base. Ele é um filtro muito bom, foi muito bem implementado. Vamos tomar ele como base para construir o nosso filtro nos demais servidores, tá? Vamos começar implementando esse filtro aqui, ó, o cont, tá? Mas com o tempo nós devemos implementar todos os demais filtros de acordo com a nossa necessidade dentro do ERP, tá? Dentro do 3T ERP Phoenix, tá bom? Tenho certeza que muitos de vocês vão ficar animados depois de assistir essa videoaula, né? Muitos colegas já tinham até mencionado essa questão de melhorar ali a tela do filtro, né? O filtro no lado do cliente, no lado do servidor, e de fato é importante que nós façamos isso. Então, dá uma olhada nessa documentação, nessa página aqui, para você ver como é que vai ficar o filtro aí em todos os servidores, tá?